Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, aqui estamos, meu Pai, nessa noite, para engrandecer, meu Pai
quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé nesta noite. Quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 20. Vou ler do 29 ao 34. Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Aquele que não achou, acho que vai estar aqui na frente. Os dois cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Dois cegos estavam assentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou e lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Glória a Deus. Pode tomar assento, meu irmão, nesta noite? Eu tinha falado com o pastor segunda-feira que eu queria uma oportunidade na quarta para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. E esse versículo aqui, irmãos, 2 meses atrás, eu tive uma oportunidade numa quarta-feira. E na quarta-feira eu li, irmãos, esses versículos sobre os cegos de Jericó, a qual chamaram a atenção de Jesus. Jesus chega até eles, pergunta: O que queres que eu te faça? E eles falam: Que nossos olhos se abram, que nós possamos ver. Eles foram direto, irmão, na sua situação, na sua dificuldade. O pastor já estava numa campanha aqui de 30 dias. E na quarta-feira à noite nós voltamos para orar. E quando eu entrei na oração depois do culto à noite, a hora quando eu comecei a orar, veio sobre mim essas palavras: Vá de encontro de Jesus e fale o que você necessita. Não fique enrolando, fale o que você está necessitando. E na minha oração eu falei: Senhor, estou precisando de uma porta de emprego. Senhor, há uns dias que eu estou parado, estou precisando de um trabalho. Irmãos, quarta-feira, na sexta-feira, tinha 2 entrevistas para fazer. E as 2 eram quase no mesmo horário. Eu fui numa entrevista, passei, fui depois de 2 semanas trabalhar, comecei a trabalhar aqui na Contiban, de manutenção. E depois de 15 dias eu trabalhando, eu falei para o Senhor, na oração: Senhor, eu te agradeço pela porta de emprego, mas aqui nessa empresa, o que eu necessito para sustentar minha família não vai dar. Eu peço ao Senhor que o Senhor abra uma porta que eu possa honrar na minha casa. Irmãos, numa sexta-feira, na hora do almoço, eu vendo trabalhos, mandei meu currículo, me chamaram para trabalhar numa transportadora que está abrindo, Delmar Transportes, em frente da Novelis. Me chamaram, passei na entrevista, fiz entrevista com o dono da transportadora, que veio do Espírito Santo. E para você ver, irmãos, no começo da entrevista, falando com o coordenador, sem o seu dono, eu falando com ele sobre o meu trabalho, ele no começo falou: César, posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Ele falou: você é casado? Eu falei: sou. Você tem filhos? Eu falei: tenho. Ele falou: você é cristão? Eu falei: sou. Ali ele deu risada, ele olhou para as pessoas que estavam ali. Depois: eu posso continuar a entrevista com você? Eu falei: pode. E fiz direto com o dono da entrevista. A hora que eu fui sair de lá, sabe o que ele falou para mim? César, você já falou para Deus? Você já perguntou para Deus sobre o trabalho? E como eu estava orando, irmão, eu falei, Deus já decretou a vitória. Irmão, ele sorriu de uma tal maneira que eu falei: esse serviço é meu. Eu cheguei em casa, testemunhei para minha esposa, quando eu estava falando para ela: quem é que manda mensagem? Olha, recado da transportadora: parabéns, cara, você foi selecionado. Diante de 7 pessoas, eu fui
quando você volta o seu coração para Deus, e na sua necessidade, era uma necessidade que eu estava precisando pedir para Deus, e tenho vindo buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e o Senhor ouve a nossa oração. Para a glória de Deus, que nós estamos trabalhando. Tem irmãos hoje que foi para fazer o transporte do combustível, da bomba. Ele falou: César, você pode organizar tudo certinho, vai vir muito, você pode realizar isso. Eu falei: posso. Irmão, ele deixou tudo na minha mão. E para a honra e a glória do Senhor, irmão, o nome do Senhor está sendo exaltado. Eu agradeço a oportunidade, as palmas para Jesus. Vamos aproveitar o culto, por mais simples que ele seja, Jesus está presente, viu? Vamos ouvir a nossa irmã Érica louvando a Deus nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai ler uma palavra também, tá? Falando. Então, em nome de Jesus, vamos receber com bastante alegria, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Abençoe. Assim o Senhor fará, que nós clamarmos o nome dele em oração e em verdade buscar a
Esses louvores não são velhos.
Cumprimento todos os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Graças Irmãos, a Deus. Glória vamos a abrir Deus. nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Glória a no Deus. seu capítulo 5, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Som. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da salvação, irmãos. Nós estamos falando de coisas muito caras, e caras de tal modo que nós não podemos pagar, que é a nossa salvação. A coisa mais preciosa, o bem mais maravilhoso que Deus concedeu para cada um de nós que aqui estamos é a salvação. Deus fez isso movido de íntima compaixão para com todos nós que aqui estamos. Na semana passada, eu disse aos irmãos sobre a motivação da salvação. Eu disse que aquilo que motivou Deus nos salvar estava nele mesmo, estava na sua natureza, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, nesses aspectos do caráter divino, que a motivação da salvação não estava fora de Deus, não estava necessariamente em nós. O fato de nós estávamos perdidos, não moveu Deus a nos salvar. As motivações não estavam fora de Deus. O fato de nós estarmos precisando de um Salvador não fez com que Deus nos salvasse, porque nós diríamos que as motivações estavam fora dele. Não. O que Deus fez, Ele fez movido por si mesmo, por sua própria vontade. Ele assim o quis, salvar a todos os homens. Mas nós estávamos diante de um impasse, e esse era o impasse da mesma natureza divina. O próprio Deus, querendo nos salvar, deseja nos salvar, assim determinou nos salvar, mas para isso Deus ele tinha que antes resolver um grande problema que somente Ele era capaz de fazer: o problema dos nossos pecados. E hoje eu quero falar com os irmãos exatamente isso. Como Deus fez para resolver o problema do pecado e levar a cabo, de fato, efetuar a salvação. Porque todos nós que aqui estávamos nesse estado, pecadores, nós éramos inimigos de Deus, revoltados contra Deus, zombávamos de Deus, zombávamos da palavra de Deus, odiávamos as coisas de Deus, negávamos a Deus. Nós éramos inimigos de tudo aquilo que era representado por Deus. Nós éramos inimigos da palavra de Deus, nós debochávamos e tínhamos nojo da fé. Nós éramos extremamente inimigos duros e cruéis de Deus. Mas Deus, Ele mudou a nossa condição. Deus mudou a nossa história. Deus mudou radicalmente o rumo que nós estávamos tomando. Estávamos perdidos, dominados pelos pecados, vivendo segundo a vontade da nossa carne, seguindo o curso deste mundo, vivendo segundo a vontade do diabo. Mas Deus mudou de verdade a nossa vida. E como Ele fez isso? É exatamente isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Pode passar?
levou o nosso pecado e o que Ele realizou com o seu sacrifício. Essa é a grande pergunta. Por que Deus tomou o nosso lugar? Por que Deus tomou os nossos pecados? Por que Deus, ao invés de nos condenar por todos os nossos atos, moveu-se com amor em nossa direção e mudou completamente o rumo de nossa história? Por que Deus resolveu se sacrificar por nós? Por que Deus resolveu encarnar e dar a sua vida por nós? Isso só se explica olhando para Ele mesmo, para a sua vontade, para os seus atributos. Ao longo da história, tentou-se explicar exatamente essa pergunta: por que Deus tomou o nosso lugar? E a teoria, ou a imagem que melhor retrata isso em toda a Bíblia, se chama teoria da substituição penal. Essa é a melhor teoria, ou nós podemos chamar de a melhor imagem para retratar a nossa salvação. A nossa salvação se deu graças a um substituto. O fato de nós estarmos hoje aqui se deu diretamente porque Deus propôs um substituto. Um substituto para o nosso lugar. Um substituto para receber o pagamento dos nossos pecados. Um substituto para encarar a nossa pena. Um substituto para morrer no nosso lugar e por nossa causa. Então, eu quero mostrar para os irmãos que a salvação, ela foi efetuada por uma grande obra, chamada obra de substituição penal. Gravem bem esse termo. Esse termo ele é muito importante, ele é ortodoxo, no sentido de que a igreja tem tido como uma verdade primordial da fé, é uma das balizas fundamentais da nossa crença, de que a salvação só foi possível porque Deus proveu um substituto. Assim como Deus proveu a Abraão um cordeiro, e com isso o seu filho, que seria sacrificado, se livrou, não foi sacrificado, teve um livramento. Assim Deus também proveu para toda a humanidade um substituto. E aqui, o texto que nós lemos fala exatamente isso, que um morreu por todos. Todos deviam morrer. Todos deviam pagar pelo que fizeram. Todos nós devíamos pagar o que fizemos a Deus. Mas Deus propôs alguém para morrer em nosso lugar, para receber todo o peso da nossa culpa. E aí nós chamamos isso da teoria, ou nós explicamos melhor isso dizendo que a salvação se dá graças à substituição no momento da aplicação da pena. Nós éramos o culpado, mas na hora que Deus foi aplicar a pena, Ele colocou alguém para receber a aplicação da pena no nosso lugar. E aí o inocente morreu, e nós, culpados, podemos permanecer vivos. E aí, por meio dessa morte, Deus vai instaurar a sua justiça mediante fé. Pode passar. Segundo os reformadores, a melhor teoria que explica o sacrifício de Cristo é a da substituição penal. Ela afirma que Jesus suportou em nosso lugar a total penalidade que devíamos pagar. Nesse sentido, sua morte, a morte de Cristo, seria vicária. Morte vicária é a morte em favor de outra pessoa. E nós vemos isso em dois textos, tanto no texto de Mateus capítulo 10, versículo 45, inclusive que já foi citado aqui, o próprio Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, bem como o texto de 2 Coríntios
no capítulo 5, versículo 14, que nós acabamos de ler, que é um texto que fala que um morreu por todos. Pode passar. Para melhor compreensão do que foi esse sacrifício, da substituição, da aplicação da pena, nós precisamos verificar as palavras que são utilizadas pela Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para elucidar o drama da crucificação, ou seja, para nos fazer compreender o que de fato foi essa obra de substituição. E aí nós temos 4 palavras que dizem respeito a 4 áreas da sociedade, e essas 4 palavras são para nós como 4 janelas para observar a obra de salvação de Cristo. Nós poderíamos ver a obra de Cristo a partir de 4 janelas diferentes, ou 4 imagens diferentes, o que teria sido essa grande substituição penal. As palavras são propiciação, que é feita no templo, a redenção, que é feita no mercado comercial de compra e venda, a justificação, que é feita no tribunal diante de um juiz, e a reconciliação, que é feita dentro do âmbito familiar. São essas 4 palavras que vão mostrar para nós o que é a obra de substituição. Essas 4 imagens que nos trazem aí uma ideia, cada uma delas trazer uma ideia diferente, cada uma delas mostra um aspecto diferente, cada uma delas, quando todas somadas, nos dão uma compreensão mais ampla do que de fato foi essa grande obra de substituição penal, que foi feita pelo próprio Deus. Pode passar. A primeira delas é propiciação. Guarde essa palavra, propiciação. Deus, ele se ira. Eu pergunto para os irmãos: Deus se ira? Por acaso Deus pode se irar? A resposta é sim. O próprio livro de Romanos, no seu capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta nos céus sobre toda a impiedade. Deus se ira? Sim. E essa sua ira pode ser pacificada? Nós estamos diante de um Deus que se ira. É possível nós acalmarmos a Deus? É possível nós fazermos que a ira de Deus seja desviada de nós? É possível de alguma maneira nós fazermos alguma coisa diante de Deus, alguma atitude diante de Deus, algum tipo de sacrifício que nós podemos oferecer diante de Deus, algum tipo de suborno que nós podemos dar a Deus para que a sua ira se desvie? Para que Ele mude em relação à sua ira, mude em relação aos homens, para que ao invés de estar irado com os homens, Ele esteja aprazível com os homens, feliz com os homens, contente com os homens? A resposta é não. Quando a ira de Deus acende diante de tamanha indignação que Deus tem dos pecados dos homens, ninguém é capaz, nada pode ser feito em relação a isso, a não ser que o próprio Deus estabeleça um meio. A grande realidade que nós estamos vendo aí na nossa sociedade é que Deus está irado. Ou você acha que todas essas coisas que estão acontecendo, Deus não está vendo? Ou você acha que Deus olha esse sistema de sociedade caído, zombando dele, o afrontando dia e de noite, e Deus está feliz com os homens? Não. O próprio Jesus diz que a ira de Deus permanece sobre os homens. Então aquela pessoa que está na impiedade, ela está debaixo da ira de Deus. Todos os ímpios, indiscriminadamente, todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não confessaram Cristo Jesus, estão debaixo da ira de Deus. Essa é a posição de Deus em relação aos homens pecadores. E a Bíblia apresenta esse conceito de propiciação como uma forma de pacificar a Deus. E como Deus, em sua ira, pode ser pacificado?
Aqui nós temos o primeiro caminho, a primeira ideia, para que a ira de Deus possa ser pacificada, para que o furor de Deus possa ser desviado e não resulte em condenação, e não resulte em destruição, e não resulte em fogo e inferno, precisa de um sacrifício para propiciar, para aplacar a ira, para tirar as transgressões de diante dos olhos de Deus, e que Deus, não o vendo os pecados, não se ire. E esse sacrifício de propiciação foi Cristo. A salvação, ela precisa ser pensada nesta ótica, que os homens estão debaixo da ira de Deus, e isso resultará em uma grande condenação. Mas se nós conseguimos resgatar uma alma sequer debaixo da ira de Deus, essa alma está salva. Glória a Deus. Do que os homens se salvam? De quem os homens se salvam? Do diabo? Da morte? Das doenças? Todas essas coisas são coisas pequenas diante da ira de Deus. Diante da ira de Deus. O que é a ira de Deus? O que é o explodir da ira de Deus? O que é o fim da tolerância divina? É o momento em que Deus pesa a sua mão. E é esse momento em que os homens precisam escapar. Às vezes nós pensamos que o mundo precisa escapar das doenças, da fome, dos problemas. Não é nada disso. Tudo isso é passageiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram todas essas coisas. Mas aquilo de mais importante que os homens precisam, de abrigo, um abrigo seguro, é da ira de Deus. O próprio livro de Apocalipse, quando ele fala dos dias futuros, dos dias do fim, ele fala que os reis da terra se ajuntarão juntamente com os grandes e poderosos, e eles vão dizer assim aos montes: montes, caiam sobre nós, para nos esconder da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Tamanho desespero que vai vir. Os homens dirão: montes, nos escondam, ele está irado. E aí essa ira, esse momento do derramar da sua ira, será sem misericórdia. Ainda nós vemos a manifestação da misericórdia de Deus. E você sabe onde ela está? O simples fato de você sair aí na rua e ver um ímpio vivo. Isso é uma demonstração clara da misericórdia de Deus. Porque se Deus não fosse misericordioso, Ele já estaria morto. Então, a propiciação é a primeira janela, é a primeira imagem da Bíblia. Aquela propiciação que é feita no templo, é a imagem do Antigo Testamento, onde o sangue era derramado sobre o altar, a fim de tirar de perto de Israel, expurgar de dentro de Israel os seus pecados, para que a ira de Deus não acendesse e ele destruísse o seu povo. Então nós temos propiciação no Antigo Testamento, temporária. Um animal era morto. Por que o animal era morto? Por causa do pecado de um culpado. Usava-se um animal inocente, o sangue do inocente, para cobrir os pecados de um culpado e afastar de perto dele a ira de Deus. E aqui, no Novo Testamento, Jesus é esse sacrifício de propiciação. Às vezes nós não entendemos que para que a nossa salvação se tornasse real, houve um sacrifício humano. Você consegue entender que há um sacrifício envolvido no drama da salvação? Uma pessoa morreu no seu lugar. Imagine você, imagine eu. Nós aqui temos que ter a consciência de que um morreu por todos, que há um sacrifício envolvido no fato de você estar aqui sentado para poder vir à igreja. Há um sacrifício que foi entregue, uma vida do inocente que foi entregue para que nós possamos estar aqui hoje. Às vezes nós chegamos aqui de má vontade, indispostos, às vezes irados e coisas do gênero, e não esquecemos completamente de que alguém morreu no nosso lugar para desviar a ira de Deus e nos colocar hoje aqui
em uma situação extremamente favorável em relação ao mundo, porque os homens estão perecendo e morrerão, mas nós temos a esperança de viver para sempre. Glória a Deus. E aí nós temos os textos que falam sobre isso. Um pouco mais à frente nós vamos fazer a leitura. Pode passar. Aqui estão. Deus propôs a Cristo para propiciação, como um sacrifício de pacificação da ira divina. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Romanos capítulo 3, versículo 25. João capítulo 2, versículo 2 diz assim: Ele, falando de Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Nisso está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E aqui nesse texto, é exatamente desse texto que eu tenho toda hora repetido, que a motivação de Deus não é o fato de nós estarmos precisando de um Salvador. A motivação sempre esteve nele. E Ele enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Em outras palavras, o próprio Deus enviou o seu Filho para pacificar a sua própria ira. Ira que estava direcionada a todos os homens. Pode passar. A ira de Deus, ela é distinta, diferente da nossa quanto à sua motivação, pois nós iramos quando nossa vaidade é ferida, quando nosso ego é ferido, mas Deus se ira todas as vezes que o homem pratica o mal esse que quase não nos incomoda. John Stott. De onde nasce a ira divina que precisa ser pacificada? De onde esse fogo que consome tudo que está ao seu redor? Ele nasce das suas vaidades feridas, do ego ferido, como é o nosso caso, seres humanos, que todas as vezes que nós nos iramos é porque alguém ofendeu o nosso ego. Será que Deus é assim? Não. A motivação para a ira divina é o pecado. Todas as vezes que o mal é cometido, a ira de Deus se acende. Todas as vezes que o povo de Israel idolatrava, ia após outros deuses, a ira de Deus imediatamente se acendia. E os sacerdotes entravam em desespero. E os líderes espirituais entravam em desespero, porque sabiam que se a ira de Deus não fosse pacificada, alguma coisa ia acontecer na comunidade. E é isso que acontece, é exatamente isso que acontece. Às vezes nós não encontramos resposta para um monte de coisa. Você vê um terremoto que matou na região do Oriente Médio 42 mil pessoas, e ninguém sabe o porquê, de onde vem, qual é a razão dessas coisas. Nós vemos outras catástrofes de tamanha proporção e ninguém sabe explicar isso. A ciência que tenta explicar, a partir do método científico, mas nós não podemos esquecer que Deus está contemplando a maldade dos homens e Ele está irado com a humanidade. Assim como Ele ama, porque o amor está nele, a ira de Deus não é motivada por um sentimento interno, mas por aquilo que está acontecendo fora dele, que é o pecado. A ira não é um atributo divino, a ira não é uma qualidade de Deus. Nós não podemos dizer que Deus é irascível, alguém que se ira. Não, a ira é motivada, a motivação vem de fora dos pecados. Os pecados levam a Deus à ira. Os pecados levam Deus à indignação. Você viu o texto que fala que Jesus entra no templo, na casa de Deus, o templo de adoração, o local onde se fazia a propiciação, e lá ele encontrou os pecadores, e você viu o tamanho de indignação de Cristo, porque a indignação de Deus é sempre contra o mal,
Deus não pode contemplar o mal e permanecer amoroso. O seu coração se enche de ira, e essa ira é uma indignação santa contra os pecados dos homens. Pode passar. Quanto a essa doutrina, nós precisamos destacar 3 pontos importantes. Primeiro, qual é o motivo da necessidade de se pacificar a ira de Deus? O motivo é porque Deus está irado com os pecados dos homens. Quem vai fazer isso? O próprio Deus. Somente o próprio Deus é capaz de pacificar a sua própria ira. Somente Deus pode, de uma maneira justa e santa, afastar essa indignação diante dos teus olhos. E o que foi oferecido? Um sacrifício de propiciação. Um sacrifício para propiciação. Não se faz propiciação dos homens, mas se faz propiciação de Deus, porque Deus é quem está irado. E esse sacrifício oferecido foi o sacrifício de si mesmo. O próprio Deus encarnou, veio a esse mundo, se ofereceu em sacrifício para pacificar a sua própria ira, para que os homens não fossem condenados, para que os homens, nós, humanidade, não fôssemos consumidos. Logo, todas as respostas remetem ao único Deus Trino, que por um ato de amor e de justiça pacificou a sua própria ira. Eu temo a Deus. Eu sei que você também teme a Deus. E todas as vezes que eu peco contra Deus, que eu cometo um pecado diante de Deus, eu tenho certo receio. Eu tenho confiança no perdão, tenho fé no perdão, e o perdão me motiva a continuar. Mas eu sempre tenho muito receio de que Deus possa pesar a sua mão. Por isso é importante fazer o que nós falamos na semana passada: pedir a Deus misericórdia. Deus, adie seu juízo, eu logo irei pedir perdão. É muito importante entender isso. Essa é a primeira figura da salvação, a propiciação sacrificial. Pode passar. A segunda agora não tem a ver com o tempo, não tem mais a ver com as relações sacrificiais, com as relações que se tem dentro da congregação. Aqui nós não temos mais a figura de um sacerdote, aqui nós não temos mais a figura de um altar e nem de um sacrifício. Agora nós temos uma ótica da salvação diferente, nós temos uma janela para enxergar a salvação de uma outra forma, que é a partir das relações comerciais. Imaginem agora, nós estamos dentro de um grande mercadão, onde é comum compra e venda de coisas. No Antigo Testamento, pessoas, inclusive, algumas delas eram vendidas como escravo, materiais, bens. E aí a figura que está sendo empregada neste momento é exatamente essa, a palavra da redenção comercial. O que é a redenção? Redenção é comprar ou comprar de volta. É interessante essa ideia de comprar de volta, por quê? Porque às vezes um judeu podia perder alguma coisa, poderia perder um objeto, poderia perder um escravo, mas ele, por lei, ele tinha direito que, se ele tivesse condições, ele poderia comprar de volta para resgatar aquele bem que lhe pertence. Então, agora, para compreendermos a realização da cruz, nós vamos da propiciação para a redenção. As imagens mudam, e do santuário a gente passa para o mercado, do reino cerimonial para o reino mercantil, dos rituais religiosos. Agora nós vamos para transações comerciais. Na Bíblia, redimir é comprar e comprar de volta, seja por uma relação comercial ou seja por resgate. Pode passar. A Bíblia nos diz que nós estamos moralmente cativos. Nós estamos num cativeiro, presos. E esse cativeiro é moral. Nós não conseguimos fazer o que queremos. Em todo tempo, o homem sem Deus faz o mal. Ele não consegue reagir
em relação à sua situação. Ele não consegue, mesmo que seja que receba uma boa educação, mesmo que faça coisas boas, ele não consegue se livrar de uma força no seu interior, no seu íntimo, que faz com que ele só pratique o mal, só deseje o mal, só viva para o mal. Nós estávamos presos nessa situação. É só você olhar quem você era. Você consegue imaginar quem você era? Às vezes nós nos chocamos que tem muitas pessoas que não conseguem imaginar o quanto mal era. Eu sei o quanto mal eu era. Eu sei porque eu li os 10 mandamentos. E quando eu li os 10 mandamentos, eu descobri que eu não cumpro nenhum deles. Eu não cumpria nenhum deles. Eu vi que eu quebrava todos eles. Eu quebrava o princípio de todos eles. Então, o homem está nesse cativeiro, incapaz de fazer o bem, incapaz de se manter no bem, incapaz de viver no caminho certo. E só podemos ser libertos mediante ao pagamento de um resgate. Nós estamos escravizados pelo pecado. Estávamos assim. E o que Deus fez? Deus, ele resolveu nos comprar. Só que para comprar, ele tinha que pagar um preço muito caro para nos libertar. E aí eu não estou dizendo para quem Deus fez esse pagamento. Eu estou dizendo que esse era o nosso estado. E para que Deus pudesse resgatar-nos, nos comprarmos dessa situação que nós estávamos e nos libertar, ele teve que pagar um preço muito caro. Muito caro. E esse preço foi a morte do seu Filho Jesus. Se por um lado a salvação é pensada a partir do sacrifício de propiciação para afastar a ira, agora nós estamos diante de uma outra imagem da salvação. Nós estamos escravizados e ele vai pagar para nos comprar de volta, para nos trazer de volta, para nos trazer para aquele primeiro estado que estávamos, o estado da perfeição no Éden. E para isso, ele vai utilizar-se do pagamento, a morte do seu amado Filho. Então, a substituição aqui ela é clara, no sentido de que para beneficiar, ou para benefício de muitos pecadores, o inocente morreu como forma de pagamento. E agora, que ele nos comprou, que ele nos resgatou, ele tem o direito de posse. E com isso, eu já falei aqui e já repeti várias vezes, nós não somos de nós mesmos. Eu acabei de ler isso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, quando eu disse que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele a quem morreu e ressurgiu. É por isso que nós temos que tomar esse certo cuidado, que às vezes nós achamos que temos muitas liberdades, enquanto não temos nenhuma, porque estávamos vendidos como escravos, servíamos ao pecado, fazíamos a vontade do pecado, o pecado nos arrastava de um lado para o outro, nós não tínhamos reação alguma, nós não podíamos fazer absolutamente nada do que queríamos. E inclusive hoje nós nos envergonhamos de muitas coisas e também ainda sofremos consequências de muitas coisas que aconteceram no passado. Mas aí, o que Deus fez? Deus nos comprou. E quando Ele comprou, Ele disse o quê? Agora é meu. Agora é meu. E Ele pagou. Como Ele pagou? Ele pagou com sangue. Com sangue. Nós somos comprados com sangue. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Não foi com ouro, porque o ouro não é o suficiente. Não foi com prata, porque a prata não tem valor algum. Foi com sangue. Não temos mais liberdade de fazer o que queremos. Agora a nossa vontade tem que ser convertida em fazer a vontade daquele que nos chamou.
O que eu posso fazer, irmão? A vontade daquele que te chamou. Qual é as liberdades que eu tenho? Você tem liberdade de fazer a vontade daquele que te chamou. É isso que nós temos diante de Deus. Nós somos comprados e Deus pagou com o seu próprio sangue. Pode passar. Veja os textos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Dar a sua vida para resgatar a muitos. Essa compra por resgate. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Deus nos resgatou debaixo da maldição da lei. Porque a lei nos amaldiçoou, a lei nos escravizou por causa dos nossos pecados. Nós não éramos capazes de cumpri-la, por isso ela nos condenou. Mas Ele nos resgatou debaixo dessa condenação. Não foi com coisas corruptíveis que fossem resgatados, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. 1 Pedro 1,18. Grave esses textos. Nós fomos comprados. Pode passar para isso. Agora nós vamos para o terceiro tema da salvação. A terceira janela. Imagine, nós entramos no templo, saímos do templo, fomos direto para um mercadão, um grande mercadão, e agora nós vamos entrar na presença de um grande juiz. Nós vamos entrar dentro de um tribunal e vamos acompanhar um julgamento. Veja, irmãos, passaremos do mercado para um tribunal, das relações de comércio para diante de um julgamento. Justificação é o contrário de condenação, é o veredito final que um juiz aplica ao réu. Justificação na Bíblia tem a força de uma declaração de justiça expedida por um juiz em uma corte, a saber, Deus. E a justificação, ela difere de perdão. Perdão, quando nós somos perdoados, isso implica no quê? Que nós éramos culpados. Nós somos perdoados diante de erros que cometemos, mas a justificação não. A justificação é uma declaração que diz que nós somos justos. E como Deus concede essa declaração? Como que nós vamos comparecer diante de um juiz com as nossas mãos cheias de sangue e dizer ao juiz: não fomos nós que o matamos? Como nós vamos comparecer diante do juiz e olhar para ele e dizer: olha, nós não mentimos? Certamente que nenhum de nós aceitaria com bons olhos, ou aceitar nós aceitamos porque somos obrigados, principalmente hoje na realidade do nosso país, né? Que imagine, hipoteticamente, que um bandido roube e destrua instituições de um país e apresente-se diante de um juiz, de uma corte, de um julgamento, e esse juiz inocenta esse bandido, esse ladrão. Imagine isso. Isso gera uma indignação enorme em qualquer pessoa. E Deus jamais fará isso. Jamais nós vamos nos comparecer diante do tribunal de Deus, que conhece todos os nossos pecados, que conhece todo o nosso íntimo, sabe tudo o que está acontecendo aqui dentro, das primeiras até as últimas transgressões que cometemos. Você acha que comparecendo diante de Deus Ele vai expedir uma declaração de justiça dizendo: não, você é justo, a partir de agora seus pecados desaparecerão? Não. Se Ele assim fizer, Ele vai ter que fazer isso de maneira justa. Se Deus quer declarar os homens como justos diante dele, Ele precisa propor uma forma para fazer isso com justiça. Ele não pode simplesmente fazer com que os pecados desapareçam. Ele não pode simplesmente dizer que está anulando a pena, dizendo que não se lembra mais dos pecados. Ele não pode fazer isso. E Ele não quer fazer isso.
mas ele deseja nos justificar. E para fazer isso, ele então tomará algumas medidas. Vinícius? Espírito de Deus, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como Deus pode declarar justo um pecador? Esta pergunta pode ser respondida através de 4 aspectos. Primeiro, nós precisamos analisar a fonte da justificação, e a fonte de justificação, segundo a Bíblia, é a graça. A fonte, a razão, a motivação para Deus tomar essa atitude, sendo Ele o grande juiz, tem que ser a sua graça, tem que ser o seu amor. Mas isso não é o suficiente, porque Ele também é justo. Então Ele não pode simplesmente, por amor, como muitos acreditam, perdoar os homens de seus pecados. Não, mas o amor, sua graça, é a motivação inicial. O fundamento para a justificação será o sangue de Cristo Jesus. Por meio desse sangue que vai ser derramado sobre cada um de nós, é a maneira como Ele vai fundamentar a justificação. E o meio que Ele vai conceder essa justiça, essa justificação a nós, é simplesmente pela fé. Nós somos justificados pela graça, somos justificados pelo seu sangue e recebemos essa justificação por meio da fé. E por efeito final, essa justificação traz para nós confiança e paz diante de Deus. Vamos ler o texto? Romanos, no capítulo 3, versículo 24, diz assim: Deus, louvado seu nome, Espírito de Jesus. Deus, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, louvado ao Senhor Jesus. Glória Aleluia. a Deus, santo é teu nome, Jesus. Romanos 3,23 diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aqui está a motivação, que seria a fonte da justificação, um ato gracioso da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo texto, Romanos capítulo 5, 9, diz assim: muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então o fundamento da justificação é o derramamento do sangue de Cristo Jesus. E ainda em Romanos no capítulo 5, nós temos aqui um texto importante que diz o seguinte: sendo pois justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O ponto central aqui é que Deus nos justifica. A questão central é que o próprio Deus, como grande juiz, Ele propôs o meio, Ele criou uma forma por meio da morte do seu Filho para nos justificar, para dizer o seguinte: nós somos justos. Por isso que estamos aqui, por isso que nós temos tanta esperança, por isso que nós somos ouvidos diante de Deus. Nós vimos aqui o testemunho do César, por isso que o César foi ouvido diante de Deus, porque o César agora diante de Deus é justo. Porque nós que aqui estamos diante de Deus, nós somos justos. Isso retrata uma mudança da condição. Glória a Deus. Não é pegar um culpado e simplesmente torná-lo inocente. Não. A pena, ela é aplicada em alguém. E a pena foi aplicada em Cristo Jesus. O que Deus fez foi nos absolver mediante a fé na morte do seu Filho. O que Deus fez foi, no momento da imputação da pena, que Ele disse: a pena é pena de morte. Ele tirou o homem do lugar e colocou o seu filho, e toda a sua ira recaiu sobre a vida do seu filho. E por isso que diante do grande juiz, nós somos justificados mediante fé. Glória a Deus. E o que é a fé? Santo é teu nome, Jesus. A fé não é uma capacidade de crer. A fé da salvação não. Não exige esforço algum. A fé é simplesmente o fato de eu aceitar que diante desse juiz eu era culpado
mas por causa do Filho dele, agora ele me tornou inocente. Nós recebemos essa justificação. Nós não podíamos adquiri-la. Nós não tínhamos nada que pudesse nos inocentar diante desse grande juiz. Mas é isso que ele fez. Ele nos justificou. Pode passar. E agora, o último aspecto da salvação, a última janela para nós entendermos a grande obra de substituição que Deus operou, é a da reconciliação familiar. Agora nós saímos, pois, do templo, saímos do mercado, passamos pelo tribunal e vamos direto para casa, para junto de nosso Pai e irmãos. A Bíblia nos diz que, quanto à salvação, nós fomos reconciliados com o Pai por meio do seu Filho, e que nosso relacionamento com Ele foi restaurado mediante a nossa justificação. Nós fomos reconciliados. Pode passar, Cristo. Duas palavras do Novo Testamento confirmam a ideia de que todos fomos reconciliados com Deus. São elas: adoção e acesso. Com relação à primeira, foi o próprio Jesus que nos permitiu falar Abba, que significa Pai. O próprio Jesus nos incentivou na oração que Ele nos ensinou, a oração que fizemos, que quando nos referimos a Deus, nós chamamos Ele de Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso. O próprio Jesus, o próprio Deus, disse e permitiu que os homens chamassem Ele de Pai. Por quê? Porque nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos novamente aceitos na família de Deus. Agora Deus é o nosso Pai e nós, por meio de Cristo, somos irmãos uns dos outros. E a segunda palavra, o próprio apóstolo diz que por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai, acesso a Ele em oração. Nós podemos falar com Deus. Agora Deus nos ouve. Agora Deus nos inclina para ouvir a nossa oração, como a nossa irmã fez a leitura, que Deus, Ele atenta à voz do justo. Deus agora está aberto. Nós temos agora um acesso diante dele, acesso que não tínhamos, porque o próprio Deus não dava, o próprio Deus não estava disposto a nos aceitar. Nós não poderíamos entrar na presença dele, mas agora a nossa situação mudou completamente. Imagine, irmãos, as relações de família. A pior coisa que tem é você ter um problema de mau relacionamento dentro da família. A pior coisa que tem é você ter inimigos dentro do âmbito familiar. A pior coisa que tem é saber que o pai é inimigo do filho, o filho é inimigo do pai, a filha é inimiga da mãe, e assim sucessivamente. Mas a palavra, a força que ela tem, é uma palavra que retrata a ideia de família, de reconciliação, de plena comunhão. E é exatamente o que Jesus nos propõe por meio da sua morte. Nós fomos reconciliados por meio da morte de Cristo, temos agora acesso e fomos adotados por Deus. Adotados. Pode passar. Sobre o fato de estarmos reconciliados com Deus, temos dois textos muito relevantes. Primeiro texto, Romanos, no capítulo 5, versículo 9 ao 11. Diz assim: muito mais agora, fomos justificados por meio do seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por ele da ira. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos reconciliação. Do estado de inimigos de Deus, agora nós somos da sua família. Nós éramos seus inimigos, mas agora somos da família de Deus, somos filhos de Deus. E o segundo texto também, um texto muito importante, 2 Coríntios,
Esse é o texto mais conhecido, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Então, o próprio Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. E agora somos de fato não mais seus inimigos, e sim seus filhos. Pode passar, Vinícius. Então, irmãos, para que a gente feche aqui, a ideia da salvação, a ação da salvação que Deus moveu em nossa direção, ela pode ser pensada nas relações religiosas do tempo, como aquele sacrifício que foi concedido para aplacar a ira de Deus, e o próprio Deus fez isso. O próprio Deus instituiu um caminho, o próprio Deus encarnou e concedeu um sacrifício, e o próprio Deus pacificou a sua ira. Nós pecamos contra Deus e estávamos como que vendidos ao pecado, mas o próprio Deus tomou a iniciativa de vir ao mercado deste mundo, encarnando, veio, comprou-nos com um pagamento que Ele mesmo proveu, que não eram bens materiais, mas era o seu próprio sangue. Ele encarnou, Ele é nascido de mulher, Ele veio a esse mundo, Ele entregou a sua vida como pagamento dos nossos pecados, e da mesma forma, esse mesmo Deus que nos propiciou a sua própria ira, que resgatou-nos da nossa condição deplorável que estávamos, Ele também nos reconciliou consigo mesmo, para a sua família. Somos agora seus, somos moradores e concidadãos dos céus. E para nós fecharmos, essa frase que eu gostei bastante, eu destaquei para os irmãos, é que quanto mais as pessoas entenderem a glória da substituição divina, tanto mais fácil será para elas confiarem no substituto. Quanto for maior a compreensão da salvação por essas janelas aqui apresentadas, maior vai ser a nossa confiança de que a salvação vem do Senhor. Hoje, o que nós temos que guardar com todas as nossas forças. Você estar aqui, chegar aqui na igreja, não é fácil, mas com certeza, isso só foi possível porque Deus tomou o primeiro passo na sua direção, na nossa direção, e por isso nós damos toda a glória da salvação a Ele, único, grande Senhor e Salvador. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa noite tão maravilhosa. Deus abençoe o presbítero Diego pelo esforço, desse tema tão importante para a igreja, que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ser um crente diferente, Cada oportunidade que nós temos de vir à casa do Senhor é para nós aprender. Aprender para quê? Para exemplificar lá fora, dar exemplo de verdadeiros cristãos transformados. Transformado no quê? Transformado por meio da santa palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de dar um aviso. Sábado culto do ciclo de oração, e está convidado em algumas igrejas para estar presente. Estará conosco ministrando a palavra do Senhor a missionária Samanta, da igreja Casa do Oleiro, da cidade de Guaratinguetá, além de igrejas da região que também estarão presentes conosco. Então eu gostaria de pedir para os irmãos
convida as pessoas próximas a você, vizinho, para que esteja conosco na noite de sábado, às 19 horas. E domingo, como nós já estamos acostumados, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e culto de família às 19 horas. Amém? Vamos ficar de pé para agradecermos a Deus. Glórias ao Senhor. Não nos esquecemos em nossas orações semanais dos nossos irmãos que estão enfermos, necessitam das nossas orações. Vamos apresentar diante do Senhor, para que o Senhor possa operar um milagre na vida daqueles que estão buscando uma bênção da parte do Senhor. Oramos neste momento. Amado eterno Deus, Senhor Deus, em primeiro lugar nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos pela vida do nosso presbítero, Senhor Deus Pai, que se dedica, Senhor, ao ensino de tua palavra. Senhor, eu te louvo pela vida de todos que estão presentes e se esforçaram, Senhor, para estar na tua casa nessa noite de quarta-feira. Senhor, meu Deus Pai, o alimento foi dado à tua igreja, que este alimento que é a tua palavra, Senhor, meu Deus Pai, possa, Senhor, gerar vida no coração de cada irmão. Senhor, meu Deus, oramos também por aqueles, Senhor, que estão acamados, aqueles que estão enfermos e não podem estar na tua casa, Senhor, que a rica bênção do Senhor possa alcançar. E se assim, Senhor, for a tua vontade, nós oramos por milagres, Senhor, oramos por libertação, por transformação, meu Pai. Senhor, toda honra e toda glória é para o teu santo e eterno nome. Assim nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo vem Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com as tuas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vós, todos aqueles que amam